Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje, no dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Estamos aqui às 21 horas para falar hoje também sobre como preparar a nossa equipe, né? Você pode estar estranhando porque você está com o link aqui direto do YouTube. A gente não está ao vivo, essa é uma gravação, tá? Mas já que é uma gravação, não sai daí não. Se você já se programou para assistir esse conteúdo hoje às 21 horas, mantenha seu compromisso. Faz o que eu recomendei ontem, que é pegar papel e caneta e assistir. Tudo bem? Então, como a gente vai ter menos interação aqui, com certeza esse conteúdo vai ser mais rápido e ele é de extrema importância. No encontro 1, né, a gente falou sobre a promessa, né, as campanhas que as academias fazem para atrair o consumidor, mas que muitas vezes prometem mundos e fundos que, na realidade, nada entregam. Ontem nós falamos sobre a entrega, né, sobre a criação de processos, né, que estabelecem etapas aí a serem cumpridas pelos profissionais, cada um na sua posição, cada um na sua função, para entregar ao consumidor, ao cliente que se matriculou, exatamente aquilo que foi prometido. Tá? Então, espero que você, tanto no primeiro encontro, tenha analisado aí as campanhas de marketing da sua academia, que você tenha identificado gaps do mercado com relação à promessa que você faz, se é que você faz uma promessa clara, né? E se por acaso a tua agência de marketing digital não está fazendo o trabalho estratégico por você, sendo que é você que tem que ser o profissional estratégico da sua empresa e a agência de marketing digital o seu lado operacional, ok? Então vocês prometeram mundos e fundos e agora vocês precisam entregar. Ontem vocês aprenderam como é que funciona o fluxo de trabalho contínuo para entregar aquilo que realmente foi prometido. Mas como é que a gente prepara a nossa equipe para poder entregar exatamente aquilo que a gente planejou? Exatamente aquilo que a gente criou em termos de processos para que o cliente realmente tenha aquela sensação: olha, eu estou recebendo exatamente o que foi prometido para mim, então, por conta disso, eu vou ficar aqui mais de um ano. Está na hora de a gente falar de preparação de equipe, treinamento e desenvolvimento. Eu sou Fábio Cantizano, consultor no mercado fitness na área de marketing de serviços e criação de conteúdo digital e trabalho também com treinamento de profissionais para excelência em serviços, principalmente dentro da sala de musculação. Eu criei a metodologia Musculação SA, inclusive Musculação SA é o nome da mentoria que vai começar em abril, a mentoria mais específica e estratégica do mercado fitness, especificamente falando sobre musculação, ok? Eu não estou dizendo que ela é a melhor, que ela é a pior, que ela é a maior. Estou dizendo que ela é mais específica, porque esse é o posicionamento de mercado que eu desejo para essa mentoria e eu vou torcer para que você, mentorado, futuro mentorado, também pense dessa forma. E se por acaso você pensar dessa forma, eu vou ter conseguido certamente o posicionamento que eu desejo. A gente falou sobre isso também na parte de promessa no encontro 1. Então vamos lá. Para você que ainda não me conhece e está vendo essa gravação, eu sou coautor desse livro aqui, é o primeiro do mundo sobre gestão da experiência do cliente em academias. Meu nome está aqui pequenininho, ó. E eu falo especificamente sobre a experiência do cliente dentro da sala de musculação. E se você não tiver esse livro, compre-o na editora Madamu. Se você digitar o nome desse livro no Google, com certeza vai aparecer nos primeiros links. E você pode também acessar o meu site e no menu aqui do blog e acessar o maior acervo da internet de artigos curtos e longos, médios, enfim, eu gosto muito de escrever sobre excelência em serviços dentro da sala de musculação, fique à vontade. Então vamos tocar esse barco. Prometemos ao cliente? Sim, fizemos campanhas de marketing digital, ele chegou até a nossa academia. Matriculamos? Sim, ele fez um tour com a nossa consultora de vendas, com a nossa recepcionista, consultor, recepcionista, homem, enfim, independentemente de quem esteja lá, ele fez o tour e matriculou, sim. E aí, criamos processos? Sim, também. Mas aqui a equipe está preparada para poder executar esses processos com excelência? Responde aí para mim. Eu sei que a gente não está ao vivo, tá? Mas eu espero que nesse momento você vá nos comentários aí do vídeo e responda alguma coisa, ok? E com certeza eu vou comentar depois, tá? Uma promessa minha, o que eu prometo eu cumpro, tá? Então, se você criou processos de atendimento, a gente viu que a gente pode criar processos ali para prescrição de exercícios, seja ele aeróbios
de musculação, né? Força ou mobilidade. A gente pode criar processos de como o profissional da sala de musculação vai receber o cliente naquele espaço quando ele está sendo acompanhado de uma recepcionista ou de uma consultora de vendas. A gente pode criar processos sobre como lidar, de repente, com clientes que não estão cumprindo as regras. Então, para cada uma dessas interações que a gente tem com o cliente, a gente tem como criar um processo que traduza a real personalidade da marca. Então, quando o seu profissional, o seu colaborador estiver lidando com o cliente, ele tem que agir de acordo com a personalidade da sua marca. E a gente disse também que se a sua academia faz parte de uma rede, quanto mais unidade ela abre, mais atenção a gente tem que ter com os padrões, mais atenção a gente tem que ter com a promessa e os processos, para que quando esse cliente visite outras unidades, ele, na hora, identifique realmente o serviço que foi prometido a ele. Tudo bem? Então, como é que a gente prepara a nossa equipe para isso? Eu vou apresentar aqui para vocês os benefícios da educação corporativa dentro de uma academia. Então, quando eu falo de educação corporativa, eu falo de universidade corporativa. Tá? Parece até coisa de indústria, não é? Quando eu falo de universidade corporativa, não é uma formação em que não haja atualização. Não é uma formação que dure X anos. É algo contínuo, que promova atualização, não só novos assuntos, como atualização de assuntos também que já foram publicados ou treinados ou capacitados. A gente vai ver a diferença mais à frente. Tá? Então, quando a sua academia tem uma metodologia de trabalho replicável, onde um profissional que sai da sua equipe dá lugar ao outro, e esse outro, em 1, 2 dias, tem condições de entrar na sua sala de musculação e trabalhar, a gente fala de universidade corporativa para facilitar esse processo. Tá? Então, quais são os benefícios da educação corporativa? Primeiro, porque melhora o engajamento da equipe. Quando a equipe está engajada com a marca e ela é treinada, né, frequentemente, capacitada frequentemente para isso, é mais fácil dela executar esse trabalho. Tá? Então, ela se envolve mais com a marca. Melhora a satisfação do profissional. Porque quando o profissional ele é constantemente treinado por aquela empresa, ele percebe evolução nas suas competências. E essas competências não necessariamente vão ser utilizadas somente na sua academia, vão ser utilizadas em outras também que ele trabalhe. Isso não é um problema, tá? Porque na hora que ele tiver que sair de uma academia ou outra, dificilmente ele vai decidir pela sua primeiro, já que lá ele tem o benefício de ser preparado frequentemente. E a partir do momento que o profissional fica mais satisfeito, a probabilidade do cliente ficar satisfeito também é muito maior. E o treinamento frequente, ele aproxima a entrega da perfeição. Então, quando a gente tem processos bem determinados, bem descritos, de acordo com a personalidade da marca, e aquele profissional executa esses processos com frequência cada vez mais próximo da perfeição, a gente tem ali no último tópico a redução considerável do risco de erros nos processos de atendimento. Então, quanto mais treinado for a sua equipe, menor a probabilidade dela errar com algum cliente em algum processo. Tudo bem? Então, o que acontece quando você não treina a sua equipe frequentemente? Se o teu concorrente treinar a sua equipe, né, o seu colaborador frequentemente, ele pode simplesmente, na sua academia, atender o cliente de acordo com as premissas da outra empresa. Então, se você tem um colaborador que trabalha na sua academia e trabalha numa outra academia do mesmo bairro, e é comum isso acontecer, ele certamente pode confundir as empresas e atender o cliente de uma forma diferente daquela que foi treinada. Então, se ele tiver que errar, ele erre na academia do concorrente, não na sua. Para isso, a gente precisa treiná-lo com frequência. Então, esses são os benefícios. E eu vou apresentar aqui para vocês, né, alguns prints de um documento interessante, e quem quiser pode me pedir aí nos comentários o link, e aí eu passo para vocês baixarem. Ele não é um documento de 2024, 2025, é de 2019, 2020, mas ele retrata ainda, tem o que acontece hoje dentro das empresas, que é o panorama do treinamento no Brasil, indicadores e tendências de gestão de treinamento e desenvolvimento. Então vamos lá. Eu peguei só alguns pedaços. Olha que interessante. Nesse primeiro gráfico aqui de cima, mostrando mais ou menos o valor por colaborador, né, de treinamento ao longo dos anos. Tá? 2017, 2018, 2019. Vem caindo. E isso é um problema.
A partir do momento que a gente tem mais empresas, mais concorrentes surgindo, mais a gente precisa investir em treinamento. Mas aqui também vem um outro cenário. Parte desse treinamento aqui pode ter sido online, essa evolução para o online que acaba sendo menos custoso para a empresa. A gente não tem como saber. Aqui embaixo também, investimento anual por colaborador na área da indústria, R$ 754 por ano, 690 na área de serviços e 357 na área de comércio. A gente está ali, ó, na área de serviços. Agora, imagine o seguinte, R$ 690 por colaborador no ano. Então, se a gente pega aí uma academia que, por exemplo, tenha 30 funcionários, tá? Se a gente divide aí 690 por 30, temos R$ 23. Minto, fiz a conta errada, né? Por colaborador, R$ 690. Se a gente pega aí uma academia com 30 funcionários, vezes 690, dá R$ 20.700. Uma academia faz isso por colaborador? Não, não faz. E se por acaso a academia com 30 funcionários investisse isso, daria R$ 20.700. Se eu dividir por 30, dá 690. Perfeito. A gente não investe. Muitas vezes, por ano, a gente traz um palestrante e a gente coloca ali 2 vezes no ano um palestrante para falar sobre atendimento e o outro para falar sobre área técnica. E se esse palestrante cobra R$ 5.000, ele não cobra isso, ele cobra mais barato, 5.000 divididos por 30 dá R$ 166. Se você colocar 2 palestrantes, né, por ano para dar um treinamento, uma equipe de 30 pessoas, você vai estar investindo aí aproximadamente R$ 333 por profissional. É muito pouco para o que a empresa precisa para entregar a qualidade. Tá? E esse cenário que eu coloquei para vocês, de 2 palestrantes por ano, é uma coisa bem humilde. Tá bom? Então, se a gente for analisar esse gráfico aqui do lado também, ó, horas anuais de treinamento por colaborador. Na área de serviço, 18 horas anuais. O que eu estou querendo chegar, gente? A gente não precisa ficar colocando um palestrante por vez dentro da academia. Ok? Existem outras formas de treinar o colaborador com um custo mais baixo. Você consegue, por exemplo, promover um treinamento por mês na sua equipe com um custo bem mais baixo que esse que a gente apresenta aqui por colaborador ao ano. É só a academia desenvolver os processos, ou seja, ter um profissional estratégico e um profissional operacional que cuide desse planejamento, né? E descreva os processos, crie os processos e descreva-os através de uma metodologia, um documento que retrate uma metodologia. E a partir desse documento, vocês criam os treinamentos a serem replicados mês a mês, um profissional que entra, o profissional novo, como o professor vai treinar esse estagiário, enfim. E vocês podem gastar muito menos do que isso aqui por colaborador, tá? Através de uma universidade corporativa. E isso vocês vão aprender na mentoria Musculação SA como fazer de forma proveitosa, tornando a sua academia, a sua equipe muito mais preparada do que qualquer outro concorrente na região de vocês, tá? Analisando esse quadro aqui, né, distribuição do investimento em treinamento e desenvolvimento por objetivo. Né? Então, se a gente parar para pensar, muito se investe no treinamento da liderança, ok? E na parte da liderança, mais ou menos 27% de treinamento técnico, 53% de parte comportamental e 20% de compliance. Compliance envolve legislação, envolve normas. Muitas vezes na academia isso não acontece. Então a gente pode dispensar essa parte aí por hora. Como, por exemplo, um bota de compliance ou obrigatório. A gente pode falar do obrigatório suporte básico de vida, por exemplo, quando o profissional não faz pelo Conselho Regional de Educação Física e a academia promove. Tudo bem? Então, na liderança, a gente vê ali mais ou menos 27% de treinamento técnico. Hoje, dentro do mercado fitness, eu digo que o coordenador ele é um dos cargos mais estratégicos que tem na empresa. Tá? Muito se falou há pouco tempo atrás de que o coordenador ele tinha que ter competências gerenciais e não tantas competências técnicas assim. Hoje eu enxergo, né, o mercado fitness, principalmente no setor de musculação, uma necessidade muito grande do coordenador técnico
além de entender de gestão de pessoas, ele tem que ser um expert na parte técnica. Por quê? Hoje, cada vez mais os profissionais estudam menos, tá? Eu testemunho isso diariamente, estudam menos, e quando estudam, não estudam de forma aprofundada, e qualquer embate técnico que venha a ter dentro da empresa, tanto do ponto de vista dos processos, quanto da prescrição em si, quem tem que decidir, né, e justificar essa decisão com perícia é o coordenador técnico. Quando aparece, de repente, um outro profissional da saúde questionando a metodologia, quem tem que se explicar é o coordenador técnico. Tá? Então, hoje, a gente precisa investir bastante também no treinamento técnico desse coordenador. E aí eu pergunto para vocês, devo capacitar? Devo treinar? Devo atualizar? E aí você pode até me perguntar assim, Fábio, existe diferença entre eles? Sim, existe, né? Me perdoe. Existe diferença entre eles. Muita gente já virou para mim e falou assim, não, Fábio, treinar é a mesma coisa que capacitar. Não, não é. Capacitar a sua equipe é ensinar algo a ela que ela ainda não sabe, para que ela possa colocar em prática assim que possível, ok? Treinar a sua equipe é você pegar aquilo que ela já é capaz de fazer e repetir aquilo diversas vezes até que ela faça isso quase que no automático. Tudo bem? Um exemplo. Eu vou capacitar a minha equipe a trabalhar com prescrição de exercícios para gestantes. Então, eu vou lá, eu promovo um curso, eu pago um curso para a minha equipe assistir um determinado evento ou trago alguém para dentro da minha empresa para capacitar essa equipe. Então, ali eles vão ver o quê? As últimas tendências, quais são as recomendações científicas da prescrição de exercício para gestantes, temperatura de sala, os equipamentos mais adequados, enfim, vai ensinar a sua equipe. Ou seja, ao final dessa capacitação, teoricamente, a equipe está capacitada. E aí você vira para mim e pergunta, Fábio, então a minha equipe realmente é capaz de atuar com o cliente? Sim, mas ainda não tem, talvez, a experiência que precise para tornar a sua empresa uma referência naquilo dali, a ponto de outras gestantes pensarem, não, cara, eu engravidei, agora eu tenho que cuidar de mim, eu vou sair dessa academia e vou para aquela academia de lá, porque o pessoal lá trabalha com gestante. Tá? Então, o que é um treinamento? A partir do momento que você capacitou a sua equipe, seja na parte técnica, na prescrição para gestação, prescrição para idosos, ou até mesmo na parte de atendimento ao cliente, conduta profissional, postura, como falar, você vai treinar a sua equipe. Quer fazer o quê? Pegar a sua equipe, pegar esse conhecimento que ela aprendeu e, através de workshops ou alguns encontros, você vai fazer com que a sua equipe repita diversas vezes esse procedimento, seja o ato de prescrever, seja o ato de atender, enfim, exemplo técnico de treinamento. Você vai pegar, por exemplo, diversas avaliações funcionais de mulheres grávidas e vai colocar a sua equipe para prescrever. E vai debater aquela prescrição. Após debater aquela prescrição, vocês vão acrescentar algum outro fator do tipo, ela vai treinar 2 dias a mais na semana ou 2 dias a menos. Como é que seria essa prescrição e por quê? Então, a partir do momento que o seu profissional repete diversas vezes ao longo do tempo aquilo que ele aprendeu na capacitação, ele se torna cada vez mais treinado. Capacitação é tomar conhecimento, treinamento é repetir até que esse conhecimento se torne algo automático, como se fosse um período. Tudo bem? Ficou claro isso? Comenta aqui embaixo se você tiver com dúvida. Devo atualizar? Claro que deve atualizar. O que é atualização profissional? A atualização profissional nada mais é que você atualizar aquilo que você já tem. Então, se você prescreve exercícios para iniciantes, você com certeza deve seguir uma referência, como o American College, por exemplo, ou alguma outra sociedade de medicina do esporte. Você tem que ter algum tipo de referência. Vamos supor que a recomendação seja no máximo 8 exercícios por sessão, um volume de no máximo 16 a 20 séries no total. E aí, de repente, sai um novo posicionamento sobre o treinamento técnico para iniciantes, intermediários e avançados, e há algumas mudanças. E aí você atualiza a sua equipe. Ou publicaram ontem um artigo que fala sobre novas tendências de volume e intensidade para ganhos de força em idosos, assim como seus benefícios. O artigo científico é uma forma de atualização. Então, os eventos que você pode organizar são as capacitações,
que é o quê? Ou você paga, de repente, para o seu profissional ir até o local e aprender, ou você traz alguém para ensinar seus profissionais dentro da sua academia, levando em conta não somente a ciência, mas a estrutura da sua academia. Sai mais caro, mas vale mais a pena. E você pode treinar a sua equipe. Após essa capacitação, o próprio coordenador técnico ou um líder técnico da sua equipe, de repente, um profissional que tem mais se identifica mais com a área técnica até do que o coordenador, o profissional que mais estuda, ele pode promover esses encontros técnicos e trabalhar essa repetição até que todos se tornem peritos naquele assunto ali, através do treinamento. E na atualização profissional, você pode simplesmente levar a sua equipe para um congresso, por exemplo. Geralmente o congresso fala sobre um determinado tema específico. Você pode levar para um seminário, você pode levar para um encontro, um meeting, por exemplo, onde esses profissionais, né, os profissionais convidados vão dar palestras. Cada profissional vai falar sobre 50 minutos. 50 minutos você não consegue capacitar ninguém. Mas cada palestrante que for falar 50 minutos ali, que não vai conseguir capacitar a sua equipe, ele pelo menos vai conseguir trazer novidades sobre o assunto que já está vigente ali na sua academia. Então, eu já fui capacitado para hipertrofia muscular, já fui capacitado para prescrição de exercícios para gestação, para idosos, mas saíram coisas novas. Então, eu vou naquele seminário específico sobre prescrição de exercícios para grupos especiais, ou naquele congresso específico sobre hipertrofia muscular, e vou lá aprender aquilo que há de mais novo. Então, essa atualização ela pode ser semestral, pode ser anual, ou até mesmo pelo grupo de WhatsApp da sua academia, onde você publica um artigo científico, pede para o pessoal ler e cada um colocar suas impressões. Ok? Perceberam a diferença entre eles? Principais erros em treinamento e desenvolvimento dentro do mercado fitness. O primeiro deles é a estrutura que você oferece. Tá? A gente vai falar isso um pouco mais lá na frente. E o principal deles é ficar promovendo encontro para estagiário ficar apresentando o trabalhinho. Eu canso de ver encontro onde um grupo de estagiários vai falar sobre bioenergética, onde um grupo de estagiários vai falar sobre biomecânica dos multiarticulares e um outro grupo sobre os uniarticulares, cada grupo de estagiários sendo orientado por um professor. Então, muitas vezes a academia está reproduzindo em termos de rotina de treinamento aquilo que ele vivencia na faculdade, na universidade. Então está sendo repetitivo. Será que isso vai ser produtivo para a sua academia? Não. Por quê? Porque isso que ele está apresentando ali pode ser aplicado em qualquer academia. Só que a forma que isso vai ser aplicado numa Smart Fit, numa Blue Fit, numa Bodytech, numa Biorhythm ou na sua academia é diferente por conta do quê? Da estrutura. Sala maior ou menor, fabricantes diferentes de equipamento, quantidade de equipamentos na sala, quantidade de equipamentos, os principais equipamentos que são mais utilizados que criam filas, ok? Então, de que forma isso vai ser entregue na sua academia? Muitas vezes você não consegue personalizar. Agora, quando você promove esses encontros, pega as avaliações funcionais da sua academia, escolhe algumas, a turma toda prescreve, e há um debate sobre a prescrição, levando em consideração não só a ciência, mas o tempo disponível que o cliente tem para treinar naquele dia e muitas vezes o tempo que ele leva para poder executar aquele programa, porque no horário de pico ele pode demorar mais por conta das filas nos equipamentos. Então, é você pegar a ciência e trazer para a sua estrutura. E quando a gente deve investir em cada modelo, por exemplo, se você quer atrair, por exemplo, pessoas que buscam mais saúde e qualidade de vida, tá? Se você quer atrair pessoas que buscam saúde e qualidade de vida, você tem que investir em treinamento, capacitação e treinamento voltado para grupos especiais. Porque uma coisa é a pessoa querer manter a saúde dela, outra coisa é querer melhorar a saúde dela. Então, por exemplo, as pessoas obesas precisam de saúde, diabéticos precisam de saúde, tá? Idosos precisam de saúde. E esses três aqui que eu citei, cada ano que passa aumenta mais a quantidade. E o exercício físico é um dos melhores remédios para cada um deles. Então, quando a sua equipe pede treinamento de hipertrofia e emagrecimento, se você paga para eles sobre esses assuntos, você está cometendo um erro, porque eles já se interessam sobre isso e já estudam sobre isso. Eu falei no outro encontro aqui, quando você promete alguma coisa para o teu cliente e você não consegue entregar. Fábio, eu estou querendo atrair, eu estou fazendo campanhas para atrair idosos, pessoas que buscam saúde, que fizeram bariátrica.
Quantos profissionais você tem de plantão aí que de imediato consegue receber um cliente desse para escrever exercício para ele com segurança, sem que aconteça alguma adversidade na sua academia? Nem toda academia tem essa disponibilidade, concorda? Então, um dos erros é você investir verba em assuntos que o seu profissional já estudou por fora, porque ele gosta disso, tá? Então, para de ficar pagando curso à toa para o seu profissional. Mas, Fábio, teve um professor meu que me pediu para pagar um curso para ele no Congresso. Devo pagar? É uma opção sua, porque é obrigação dele se atualizar e aprender, tá? Mas a partir do momento que você vira para ele e fala assim, tudo bem, eu pago para vocês, mas depois que você vier desse curso, eu vou te dar aí 2 ou 3 semanas para você planejar uma capacitação e um treinamento para a nossa equipe, onde você vai conduzir essas sessões. E você vai capacitar e treinar a nossa equipe em relação a esse assunto que você vai aprender lá e que eu estou pagando para você. Aceita? O cara pode falar, sim, eu aceito, não, eu não aceito. Então, se você vai pagar para um profissional, que esse profissional consiga replicar esses conceitos para os colegas. E aí sim você vai ter um bom aproveitamento desse investimento, tá? Então, capacitação você vai promover quando você estiver implementando algo novo na sua academia. E que você sabe que, de repente, seus profissionais não têm conhecimento. Por exemplo, uma tecnologia nova, um equipamento com uma tecnologia nova, de avaliação física, por exemplo, ou uma nova metodologia. Pô, eu estou querendo trabalhar com uma metodologia XYZ na minha sala de musculação. É uma coisa nova. E você tem uma empresa que certifica profissionais para isso e que é vantagem para você, em termos de posicionamento de mercado, que a sua sala de musculação seja certificada nessa metodologia. Estou dando um exemplo, tá? E aí você vai lá e capacita a sua equipe e certifica a sua equipe. Ok? Então, isso acontece muito na área coletiva. Eu quero implementar Pilates aqui na minha academia. Então, eu capacito parte da minha equipe e certifico aquela equipe. E aí eu coloco isso aqui em vigor. Tá? Na sala de musculação, é um pouco diferente. Porque a musculação ela já é uma das atividades mais praticadas. A gente não tem novidades metodológicas sendo lançadas para que a gente promova certificações. O que acontece muito é a gente precisar capacitar a nossa equipe para atender um determinado público. Por exemplo, hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Se entrar um autista na sua academia, seus profissionais conseguem atender? De nível 1, nível 2 de suporte? Nível 3 já é um pouco mais difícil. Né? Então, você pode capacitar a sua equipe e pode treinar a sua equipe para atender autistas. Aí vamos supor que saiam aí novidades em algum congresso em relação aos benefícios do exercício físico para os autistas. Você vai lá e atualiza o seu profissional. Mas você está falando de autista dentro da sala de musculação? Sim. Já tem gente, o Darlan Santos, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, defendendo tese de doutorado, ele defendeu a tese dele, envolvendo treinamento de força, musculação para crianças autistas, benefícios da musculação para crianças autistas. Então, é um caso a se pensar. Estou falando de autista, mas pode ser também diabéticos, obesos, enfim. Você capacita a sua equipe e treina ela e atualiza ela. Então, são 3 partes: capacitar, treinar e atualizar com frequência. Por isso, a universidade corporativa é tão importante. Ok? E quando investir em cada modelo, a atualização profissional presencial vocês podem fazer uma vez ao ano, num evento ou trazendo o evento para a sua academia. Tá? Cada publicação que sair e que o coordenador técnico ou o profissional mais engajado tecnicamente tiver destrinchado, ele pode dividir com a equipe, é uma forma de atualizar. Você pode é, levar a responsabilidade dos seus profissionais, ó, eu quero uma vez no mês um dos profissionais colocando algum tipo de atualização aqui, comentando com os colegas. Isso é uma forma de atualizar. Lembrando que a gente só atualiza aquilo que a gente já sabe. Então, a equipe tem que estar capacitada para isso. Ok? E, Fábio, qual é a proporção que eu preciso ter na minha academia para poder atrair e fidelizar mais clientes quando a gente fala de treinamento técnico e treinamento de procedimentos? Eu investiria muito mais tempo no treinamento de procedimentos que no treinamento técnico. Porque o treinamento técnico é obrigação do profissional se atualizar e estar capacitado. Você vai capacitar ele caso você queira
atrair um determinado público para a sua sala de musculação e a sua equipe não esteja familiarizada, tá? Aí você capacita o treino. Do contrário, promova treinamentos de procedimentos. A gente falou de procedimento operacional padrão para prescrição de exercícios. Façam auditorias de treinos, deem feedback para os seus professores. Faltou essa informação, essa prescrição aqui excedeu um pouco o volume do que é recomendado pela ciência, pela nossa metodologia. Você não prescreveu aqui as intensidades certas do aeróbio, deixou o aeróbio livre, não pode ser assim. Então, a partir do momento que você treina com muito mais frequência a partir de procedimentos, a chance de erros é menor e o cliente vai ficar cada vez mais ligado à sua marca, ok? Procedimento operacional padrão para ensino de exercícios. A cada 2 meses, pelo menos, junta a equipe. Olha só, cada grupo aqui vai escolher o número de exercícios na sala de musculação correspondente ao número de membros de cada grupo. Cada um de vocês vai prescrever para um colega e os demais vão pegar o checklist do procedimento operacional padrão e vão avaliar se você cumpriu. Faz isso a cada 2 meses, 3 meses, até se tornar automático. E é claro que quando você faz um diagnóstico, né, com seus clientes sobre a percepção que eles têm, sobre as percepções que eles têm sobre o seu negócio, fica mais fácil também identificar qual é a maior necessidade de treinamento. Quando você pega as avaliações funcionais e faz uma estatística do perfil de público que você tem, fica mais fácil você organizar esses treinamentos. Tudo bem? Então, que tipo de estrutura eu devo ter em minha academia? Então, se você promove treinamentos presenciais, eu recomendo muito que você tenha pelo menos um quadro branco de 1,20 m por 80. Se você não tiver, que você tenha flip chart ou que você tenha pelo menos rolos de papel pardo para você colar com fita crepe e que possa ser utilizado para escrever. Tá? Recomendo que você tenha um projetor de slides. Para caso haja apresentação de algum estagiário, de algum professor, você tenha essa estrutura para poder facilitar o processo de aprendizagem. E outra coisa, para de ficar colocando o professor sentado no step ou na bola suíça para treinamento. Alugue cadeiras para que todos possam sentar confortavelmente e aprender. Então, quanto melhor for a estrutura do treinamento da sua equipe, melhor, mais fácil vai ser para ela absorver todo aquele conhecimento. E outra coisa, quando você faz um treinamento que ultrapassa aí 2 horas, 3 horas, faça um intervalo com um bom lanche. Quando eu falo um bom lanche, não é você contratar um buffet, não, tá? Mas que você coloque um lanche ali decente para a sua equipe. Um pães, sanduíches, bolos, sucos, mates, café. Café tem que ter disponível. Então, coloca uma estrutura legal para o seu colaborador se sentir valorizado, se sentir bem e facilitar o processo de aprendizagem. Ok? Então, esse é o mínimo de estrutura que você tem que ter, além de uma verba anual para investir em treinamento. E essa verba anual a gente vai aprender na metodologia Musculação SA. Então, a mentoria Musculação SA, ela vai acontecer, vai começar em abril. Eu ainda estou definindo a data. Vão ser encontros a cada 15 dias, ok? E a academia que fechar a mentoria, ela vai poder acrescentar 3 profissionais. Recomendo o dono, o coordenador e um professor que seja engajado. Tá? Dono, coordenador e um professor que seja engajado. Só que quando a pessoa se matricular nessa mentoria, ela vai ter que fornecer os 3 nomes. E no meio do processo, não vai poder trocar os nomes. No encontro, de repente, o dono coloca um outro professor, ou coloca uma outra pessoa, aí o dono não vai aparecer, coloca um coordenador com mais um estagiário. Não pode funcionar assim, porque senão não é uma questão burocrática para mim. Vocês acabam se perdendo. A ideia é que as 3 pessoas consigam pensar de forma estratégica, estruturar todas as promessas, processos e capacitação da equipe. Ok? Então, a gente vai aprender isso tudo na mentoria. A parte de promessa, como criar processos, como preparar a equipe. Eu tenho certeza que vocês até agora já aprenderam muita coisa aqui, mas isso aqui não é nem 1% do que vai ser apresentado lá, tá bom? E essa mentoria, ela só vai ter vaga para 10 academias no Brasil inteiro. Então, quando eu lançar nessa mentoria, abrir o prato de inscrição, já garanta aí a vaga do seu time, tá? E a gente finaliza aqui esse nosso terceiro encontro
que é sobre como preparar a equipe. E amanhã vai ser ao vivo mesmo, ok? A não ser que aconteça alguma coisa. Mas amanhã a gente vai falar sobre como saber se deu certo, que é como a gente vai medir esses resultados. Mas antes de a gente medir esses resultados, a gente vai aprender também como diagnosticar, como entender, né, a percepção do cliente sobre o seu negócio nesse momento, especificamente a sala de musculação. Mas vocês podem sim aproveitar esse diagnóstico também para todo o resto, tá, da sua academia. Então, depois que a gente cria processos, treina nossos profissionais, como é que a gente fornece esse feedback para o profissional? Como é que a gente dá o feedback para o cliente? Como é que a gente mede todas essas melhorias? A gente vai aprender isso daí amanhã. Ok? E amanhã eu divulgo para vocês com mais detalhes como vai ser esse processo de mentoria, valores, prazos, enfim. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir aproveitar bastante. Ok? Anotaram bastante coisa aí? Então já pega as anotações do primeiro, do segundo e terceiro encontro, já comecem a planejar e identificar os problemas que vocês têm. E quando vocês entrarem na mentoria, já vai ficar muito mais fácil. Até a próxima.